Olá, eu quero lhe contar uma história, né? Havia uma criancinha dentro de uma igreja, estava com os pais, e eles estavam na igreja, não importa o tipo de igreja que era, se era católica, se era evangélica, se era, né, um templo budista, qualquer coisa que você possa imaginar, dá no mesmo, né? Essa história é real e foi um tipo específico de igreja, mas eu não quero que você se apegue a isso. E aí, sabe, chegou a hora, terminou lá o serviço religioso e chegou a hora de ir para casa e a criancinha olhou e disse: eu não quero ir para casa, eu quero ficar aqui. E aí as pessoas ficaram lá, né? Oh, que coisa bonitinha, a criancinha gosta da igreja, gosta de estar aqui, gosta, né, desse ambiente religioso. E aí foram perguntar: o que é que você gosta daqui? E a criancinha olhou e disse: não, porque meu pai aqui é super legal e lá em casa ele não é, né? Eu tenho certeza que você já vivenciou esse tipo de coisa. Se você frequenta a igreja, você percebe que, né, lá dentro, naquele ambiente, naquela estrutura, durante aquele momento, né, as pessoas elas agem e se comportam de uma determinada forma, elas têm um estado alterado, né? O estado que elas estão ali é outro. Você já deve ter percebido isso em muitos aspectos nas pessoas, né? As pessoas, elas quando estão num determinado grupo, elas se comportam de uma forma, quando elas estão em outro grupo, elas se comportam de outra forma. Logo que eu me casei com minha mulher, né, ela começou a trabalhar numa empresa e eu liguei para ela, eu ligava para ela e ela atendia o telefone e a voz dela estava alterada, né? E eu dizia: você está chateada? Está alguma coisa? Está, né, tá acontecendo alguma coisa? E ela dizia: não, estou bem, né? E ela falava comigo de uma forma que eu não reconhecia, não era a forma normal dela falar comigo. É porque ela, no ambiente de trabalho, ela se veste daquele profissionalismo, né? E ela se transforma praticamente em outra pessoa. Ela é uma pessoa que leva muito a sério o trabalho, né? E ela muda até a voz, a forma como ela fala até comigo pelo telefone quando ela está no trabalho é diferente, é uma forma completamente diferente, é uma voz diferente, é um tom de voz, é um ritmo diferente, né? E eu demorei para me acostumar com a ideia de que, né, ela é assim que ela se comporta no trabalho, ela se comporta de uma forma um pouco diferente do que normal. Se ela não estiver no trabalho, né, e eu ligar para ela, ela atende de uma forma extremamente doce, mas se eu ligar para ela no trabalho, ela, né, ela fala daquele jeito ali, né, dentro daqueles moldes, né? Isso acontece com todo mundo. Quando você está com sua família, você é uma pessoa. Quando você está com um determinado grupo de amigos, você é outra pessoa. Quando você está com outro determinado grupo de amigos, você é outra pessoa, né? A gente até diz assim: a fulano, quando está com esses amigos dele, ele se transforma, né? Ele mal fala com a gente, ou então ele é super brincalhão, né? E normalmente em casa ele não é, ele é chato, né? Mas se ele tiver com algum amigo dele, então ele fica a pessoa mais doce do mundo, ou então fica a pessoa mais arrogante do mundo, dependendo da pessoa e dependendo inclusive do grupo de amigos. Isso são o que nós chamamos de estados, né? Esses estados, você se reveste daquele estado, né? Quando você está num determinado ambiente, arrodeado de um determinado grupo de pessoas, você adquire aquele estado, você passa a estar naquele estado. Traços são um pouquinho diferentes, né? Traços são praticamente, para a psicologia tradicional, para a psicologia acadêmica, traços são praticamente imutáveis, né? Os estados mudam, você pode estar mais feliz, você pode estar mais triste, você pode estar mais sério, você pode estar menos sério, né? Você pode estar num estado de pânico, mas os traços não, né? Os traços se referem mais ao caráter da pessoa. E é engraçado isso, porque, sabe, muitas vezes as pessoas entram numa determinada religião, se torna cristão, se torna budista, começa a meditar, vai para um ashram, vai para alguma coisa, e essa pessoa, ela, enquanto ela está ali naquele serviço,
ela altera o estado dela, mas quando ela sai dali, ela volta a ser o mesmo imbecil de sempre, né? E quando eu falo imbecil, eu estou, né, meio que olhando no espelho, porque é mais ou menos isso que acontece, né? Você está ali, você se entrega e você busca e você quer, mas, né, logo depois você volta para a normalidade, porque os seus traços não mudaram. O que se descobriu recentemente é que certas práticas alteram seus traços. Certas práticas, elas vão gradativamente alterando seus traços. E Daniel Goleman e Richie Davis escreveram um livro chamado A Ciência da Meditação, mas o título em inglês é Altered Traits, né? Traços alterados. E eles têm uma frase que diz assim que o antes, né? O durante é o antes do depois. Eu vou repetir para você. O durante é o antes do depois. Então vamos dizer que você comece determinada prática, né? Vamos dizer soltar, ou apagar, ou limpar, né? O mindfulness, que o verdadeiro mindfulness é um soltar. E o que acontece quando você realmente está soltando, quando você realmente está limpando ou apagando essa programação que tem dentro de você, então o durante a prática se torna o antes do depois. Isso significa assim, né? Antes de começar a você soltar ou apagar ou limpar, você está nesse nível aqui. E durante, enquanto você está soltando, apagando ou limpando, você está nesse nível aqui, né? Mas se você realmente soltar, apagar ou limpar, esse aqui passa a ser o seu novo nível, esse aqui passa a ser o seu novo normal. Os seus traços que estão aqui, ao invés de você alterar o seu estado, você altera os seus traços. E esse aqui, isso aqui passa a ser o seu novo normal. Isso aqui passa a ser você. Aquele estado de paz, de felicidade, de leveza que você adquire durante o estado de meditação, aquilo permanece. E da próxima vez que você for fazer uma prática, esse aqui, que é o durante a prática anterior, passa a ser o antes da prática seguinte. E aí você sobe mais para cá. Não é bem assim que acontece na prática, né? O que acontece na prática é que você começa aqui, você está esses aqui são os seus traços, né? E aí você está soltando, apagando ou limpando e você sobe aqui. Mas quando você volta, você não volta para onde você estava antes, você já está um pouquinho melhor, porque você realmente, você soltou essas energias, essa bagagem que você vinha carregando antes, né? Você realmente apagou essa programação que você vinha seguindo antes, você realmente limpou esses bloqueios que você tinha antes, né? E é mais ou menos como se você desse 2 passos para frente e 1 para trás. E eu sei que normalmente essa frase ela é vista como uma crítica, mas imagine o seguinte: quando está a humanidade inteira dando 2 passos para frente e 3 para trás, e você está dando 2 passos para frente e 1 para trás, você avançou 1 passo. E aí depois você dá mais 2 passos para frente e 1 para trás, você já avançou 2 passos. E depois você dá mais 2 passos para frente e 1 para trás, você já avançou 3 passos. E assim gradativamente você vai limpando, você vai soltando, você vai apagando e você vai se tornando cada vez mais leve, cada vez mais feliz. Esse é o nosso trabalho: soltar, apagar e limpar. Esse é o nosso objetivo: soltar, apagar e limpar.
Esse é o nosso trabalho, né? E se você fizer isso constantemente, quando você olhar para trás um dia, e normalmente não é nem isso que acontece, né? Porque é um processo tão natural que as pessoas olham para você um dia e dizem assim: como você está mudado. E é nesses momentos onde você vai realmente parar e olhar e dizer assim: uau! Né? Aqui embaixo você vai encontrar os links do mini curso gratuito do Método Sedona, e depois você vai encontrar também o link para o curso completo do Método Sedona. Vá lá, dê uma olhada, eu sei que você vai gostar. Traços alterados, estados vão e vêm, os traços, é aí onde você avança. Um grande beijo para você, Deus lhe abençoe, estou lhe aguardando lá.